Paz e graça, meus irmãos em Yeshua HaMashiach, tudo bem com vocês? Hoje eu quero trazer uma palavra e que todos nós venhamos meditar nela. Chamo você para estar comigo agora, meditando nesta palavra que está em 1 Timóteo capítulo 4. Peguem sua Bíblia e vamos meditar juntos. Nós estamos vivendo, amados irmãos, em dias trabalhosos, estamos vivendo em momentos finais do povo de Deus aqui nessa terra. E eu chamo você, que é servo do Senhor Jesus, para vir meditar comigo. Por quê, queridos irmãos? Salmos 1 vai dizer que aqueles que amam a lei de Deus, eles meditam dia e noite. E isso que devemos fazer, assim como a igreja de Bereia. Eles meditavam dia e noite, eles analisavam o que Paulo estava falando. Então, precisamos analisar as Escrituras Sagradas, meditar nela dia e noite, para que nós venhamos se alimentar de quê? De um alimento sólido, para que nenhuma doutrina de demônio inserida por falsos profetas possa nos enganar. Porque quando nós estamos se alimentando de alimento sólido, nada pode nos abalar e nem nos levar a um pensamento cauterizado. Então abram comigo em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. O Espírito, porém, expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então você vê, o Espírito expressamente diz, o Espírito de Deus expressamente diz que nos últimos dias o quê? Se apostatarão da fé. Por quê? Alguns darão ouvidos a espíritos o quê? Enganadores e a doutrinas de demônios. Hoje nós vemos isso muito acontecer, doutrinas de demônios assustadoras se introduzindo aonde pessoas chamam de igreja. E você vê isso se expandindo assustadoramente. Satanás não está brincando, meu amado irmão. Quero dizer para você, Satanás não brinca. O cara, ele veio para matar, roubar e destruir. Assim é o papel do mercenário, dos falsos profetas também, porque eles são empregados do diabo, são filhos do diabo. E eles estão introduzindo doutrinas de demônios para que as pessoas que não meditam nem dia e noite possam o quê? Ter um pensamento cauterizado e acreditar naquela doutrina de demônio. Queridos, convoco você, como Cristo já nos convocou, a meditar dia e noite, para que nada venha nos enganar, queridos irmãos. Precisamos estar fortificados em Cristo Jesus, não somente crendo em Jesus, mas andando nas suas leis. Porque hoje nós vemos, meus amados irmãos, falsos profetas pregando, falsos mestres, mercenários, que só precisamos crer em Jesus, não precisamos guardar as leis de Deus. Que negócio é esse? Agora nós temos que viver sem lei? Cristão não vive sem lei. Filhos de Deus não vivem sem lei. Tem lei para praticar. Meus amados irmãos, quando a palavra fala honrar pai e mãe, você vai deixar de honrar seu pai e sua mãe? Porque agora não vivemos guardando a lei? Você vai o que agora? Matar? Porque não, agora vivemos sem lei. Tem alguns que estão dizendo isso. Vou te dizer, a palavra fala aqui, olha, verso 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque tudo que Deus criou é bom e não há nada que se rejeitar, ser recebido com ações de graça, pois pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então, queridos irmãos, o espírito do maligno, que é o espírito do anticristo, já opera há séculos. E ele está preparando, tanto no sistema governamental, pelo mundo todo, e na religião. Ele está trabalhando sem cessar para destruir vidas. Nós estamos vendo isso
Ainda mais nesse tempo da eleição, nós estamos vendo aqui no Brasil algo assustador de cristãos comunistas, com a mente cauterizada pelo sistema diabólico que está introduzido no governo e também na religião. Você vê hoje pastores aceitando a doutrina de demônios. A ideologia de gênero é uma doutrina de demônio. Hoje você vê pastores. O que eu vou falar aqui, o YouTube pode bloquear esse vídeo e eu não me preocupo com isso, porque eu não vou deixar de pregar a verdade. Hoje, se a gente pregar a verdade, que homem sexual, se não se arrepender, não vai ser salvo, vai ser condenado, isso é homofobia. E muitos pastores estão deixando de pregar a verdade nos púlpitos com medo disso. E agora estão aceitando homem com homem, mulher com mulher. Então, ao lado de governantes que querem introduzir a ideologia de gênero, querem botar, meus amados, seus filhos com kit gay. Imagine nas escolas, e você vendo isso vindo dentro de sua casa, seu filho vendo kit gay, como é que é um sexo, homem com homem, mulher com mulher, os órgãos sexuais, enfim, você sabe do que eu estou falando. E pastores estão aceitando isso tudo, cristãos aceitando aborto, e estão querendo andar sem lei, e a lei é para a humanidade. Deus criou lei para a humanidade. Todos nós temos que andar na lei. E hoje cristãos, isso que é absurdo, se é que eu posso te chamar de cristãos, não querem andar na lei. Acham que não devem mais andar na lei porque Deus pagou um alto preço na cruz. Deus pagou um alto preço na cruz, levou nossos pecados. Mas cristãos não vivem sem lei. Aquele que é fofoqueiro e morre na fofoca, morreu, mas não se arrependeu, vai queimar no inferno. Um pedófilo que morreu sem se arrepender, morreu nesse pecado, ele vai para o inferno. Um homem sexual que morreu nesse pecado, não se arrependeu, vai para o inferno. Essa é a verdade que temos que pregar e não podemos ficar com o pensamento cauterizado. Não podemos deixar que a doutrina que estão querendo impor no Brasil, não podemos aceitar que isso venha afetar o evangelho verdadeiro. Temos que se opor contra isso, pregando a verdade. Porque o sistema do anticristo é esse: se opor contra a verdade, introduzir uma mentira, assim como a serpente usada pelo maligno pregou uma meia-verdade para Adão e Eva, induziu que Eva comesse do fruto. E Eva comeu do fruto, e por desobediência, Adão comeu do fruto. Mas Eva foi enganada. E isso que a serpente faz desde aqueles tempos é trazer uma mente cauterizada contra as leis de Deus. Eles vão usar a Bíblia para ir contra as leis de Deus, vão distorcer a palavra de Deus para trazer um pensamento cauterizado. Eu quero deixar aqui bem claro: conheço pessoas homossexuais, gosto muito delas. A gente tem que amar elas, com certeza. Mas eu não posso aceitar de maneira alguma. E não posso pregar para ela que ela tem que viver dessa maneira que ela vai ser salva. Deus é amor, mas Ele é fogo consumidor. Muitas pessoas usam a palavra Deus é amor. O cristianismo hoje que estão querendo introduzir é esse. É um Deus de amor. Todo mundo é igual, toda religião leva a Deus. Isso é uma grande mentira. Todos os caminhos levam a Deus, mentira. Há um único caminho, é através de Cristo que chegamos ao Pai, Adonai. É através de nosso Yeshua HaMashiach, o mediador, que nos leva ao Pai. E se nós não estivermos nele, meu filho, queimaremos no inferno. Isso é doloroso e essa é a verdade que eu pregarei. Eu amo o pecador, como Deus nos ama. Eu amo o sexual, eu amo uma pessoa assim.
mas eu não posso aceitar o seu pecado, eu não posso passar a mão na cabeça, eu tenho que falar a verdade, que se ela não se arrepender de seus pecados, ela vai para o inferno. Assim é com o malfeitor, com o corrupto, com o estrupador, com o ladrão, com o assassino, todo aquele que pratica a iniquidade, aquele que pratica a feitiçaria, a bruxaria, se eles não se arrependerem, vão queimar no inferno. A palavra é bem clara, porque essas pessoas querem andar sem lei. E você está vendo um cristianismo que quer impor somente o amor, de um Deus que é amor, e descartando um Deus que é de justiça, que é fogo consumidor. Deus vai cobrar de cada um, que naquele grande dia vão dizer assim como Mateus 7 diz: mas Senhor, eu expulsei demônio, Pai, eu fiz isso, eu fiz aquilo, como se fosse pelas obras deles. Meu filho, você pode fazer o que for, não é com quantidade de pessoa que você tirou o demônio, de quantas pessoas te aceitou a Jesus, isso não quer dizer que você é salvo. Se você não pratica as leis de Deus, muitos ensinam nas ruas, dá de comer, dá de beber, sabe? Expulsam um demônio, bota a mão enferma, são curados, mas naquele grande dia Deus vai ouvir de Deus: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Está bem claro, meus amados irmãos? Porque são pessoas que pregam até a verdade e outras pregam distorcidamente, né, com um pensamento cauterizado também. Mas o que? Vivem sem lei. É um tipo de relativismo. Eles vivem na sua verdade, não a verdade absoluta que é a palavra de Deus, Yeshua. E por isso não obterão a vida eterna. Deus diz claramente: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Como Lucas vai dizer também, que muitos tentarão entrar por esse caminho e não conseguirão, meus amados. O negócio é sério demais. Então você vai ver aqui que o Espírito de Deus diz que nos últimos dias muitos se apostatarão da fé. Eles vão deixar a verdade para viver no engano de Satanás. Você vai ver Oséias, vai dizer assim: o meu povo tem perecido por falta de conhecimento. Mas eu ainda digo alguma coisa a mais também. O povo perece por falta de conhecimento com a Bíblia na mão. As pessoas não querem estudar, as pessoas só querem ouvir as pessoas falar e comem um alimento, um leitinho, e um alimento com um leite, como é que se fala? Aquele leite aguado, que aquilo ali não está vindo naturalmente, aquilo ali está distorcido. É assim que a serpente fez, trazendo um alimento distorcido. E essa serpente fez com Yeshua, né? Aquele que usou a serpente tentou fazer isso com Yeshua no deserto, mas ele falhou, ele não conseguiu, porque Yeshua é a palavra de Deus, ele é o verbo, ele é Deus. Então, queridos irmãos, abrimos aqui agora comigo 2 Timóteo, capítulo 3, olha o que vai dizer mais sobre a apostasia. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias virão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes apartes, olha o que está dizendo, destes apartes, porque entre estes estão os que entram pelas casas e levam cativo mulheres carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Olha, como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, homens corruptos de entendimento e reprobos quanto à fé, não irão, porém, avante, porque seu desviário será manifesto a todos, como também o foi o daqueles. Então você vê a apostasia, o pecado desses religiosos. Eles têm de aparência, né, de piedade, mas negando a eficácia dela.
e você vai ver que eles são amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos. Você liga a televisão, você vai ver esses falsos profetas na televisão. E muitos outros, pessoas vivendo um falso evangelho e tendo todas essas características de apóstolos, pregando um outro evangelho, soberbos. Meus amados irmãos, nós temos que estudar a palavra de Deus para não sermos enganados. Peço que os irmãos abram comigo em 2 Pedro também, capítulo 2, que vai dizer assim, vamos ver aqui. Também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor, que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Muitos seguirão suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas. Para eles não será tardio a sentença, há muitas lavrada, e sua perdição não dorme. Você vê isso na televisão, te ensinando mentira, deturpando a palavra, e se dizem doutores, te levando ao que o mesmo Satanás fez no deserto, querendo levar Yeshua a se dobrar para o adorar, que daria todas as riquezas dessa terra. Satanás, ele tem trabalhado muito com a teologia da prosperidade também, não só com a teologia da prosperidade, com várias doutrinas aí que tiram a divindade de Cristo, dizem que Jesus não é Deus, são doutrinas de demônios que desde aquela época querem tirar Jesus Cristo como um Deus. São doutrinas de demônios assustadoras. E entre várias que tem aí, religiões demoníacas, que estão fazendo muitas pessoas se apostatarem da fé. E você vê hoje na televisão, o que tem sido muito mídia aqui no Brasil é a teologia da prosperidade. Você vê João falando que os falsos profetas pregam as coisas desse mundo e o mundo vos ouve. E fala que aquele que tem o Espírito de Deus, ele não é enganado, porque ele tem discernimento. E nós que somos de Deus, sabemos que os falsos profetas pregam as coisas desse mundo. E você vê a televisão, você vê os falsos doutores, e eles estão vestidos de cordeiro, ovelha, né? Mas são lobos devoradores. Pregam uma palavra distorcida, assim como Satanás usou a serpente, e assim como ele tentou enganar Yeshua no deserto, mas não ia enganar de forma alguma. Yeshua é o verbo, ele é a palavra. Como é que tu quer enganar a própria palavra? Então, esses caras vão trazer sobre si repentina destruição. E todos aqueles que querem seguir a sua doutrina enganosa. Então, queridos irmãos, tem uma palavra aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que vai dizer assim, olha, no verso 9, aquela cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. Aqui está falando, no contexto todo, do iníquo, o anticristo. Aí no verso 10 vai dizer, e com todo engano da injustiça para os que perecem, tá? E vai dizer assim, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Essas pessoas, não só ímpios, mas as pessoas que se dizem cristãos, que vai ouvir do Senhor, apartai-vos de mim, porque nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Está compreendendo? Essas pessoas vão ser enganadas pelo iníquo, já está sendo enganado pelo espírito do iníquo, que já opera há muito tempo. Você vai ver que eles, por causa disso, olha o que Deus vai fazer. No verso 11, por isso, Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, a fim de que sejam julgados todos que não creiam na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então Deus vai opor a operação do erro nesses que estão calmamente cauterizados. Já que vocês não querem mesmo a verdade, não têm amor à verdade, ouviram a verdade e a rejeitaram, então continuem crendo na mentira. Vou opor a operação do erro em vocês. E vocês vão ser condenados. Porque não há salvação para essas pessoas, porque elas não querem se arrepender. Então, meus amados irmãos, precisamos estar completamente examinando dia e noite nas Escrituras Sagradas. Precisamos, amados irmãos,
para não ter uma mente cauterizada, porque a Bíblia fala que nos últimos dias, se possível, os eleitos seriam até enganados. Olha, se possível, porque o inimigo está trabalhando com a própria palavra de Deus, mas distorcidamente. Ele já faz isso desde o princípio. Nós temos que examinar, meditar dia e noite. Olha o que está escrito aqui na palavra de Deus. 2 Timóteo capítulo 4. Conjuro-te, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que é de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo. Redagas, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina. Devemos fazer isso, amados irmãos. Pregar a palavra de Deus. Nós temos que insistir. Pregar a palavra em tempo e fora. E precisamos repreender e exortar, queridos irmãos, com toda longanimidade, para que o povo não se aparte da verdade, para que eles não venham se apostatar da fé, queridos irmãos. Então nós temos que pregar a verdade, amados. Devemos pregar a verdade e exortar sim, para que não venham se apostatar. Hoje estão querendo proibir o evangelho. Vai chegar um tempo, meus amados irmãos, que no Brasil não vai poder pregar a verdade. Se você pregar a verdade, é homofobia, você vai ser preso. Alguns países já está assim. E eu não tenho medo de ser preso. Paulo vai dizer assim: o meu viver é Cristo. O viver é Cristo. Se morrer é lucro. E eu penso assim: o evangelho não é fácil. O evangelho não é só vitória. O evangelho não é de facilidade. O evangelho é de luta, aflição. Estão pregando um outro evangelho que crente não sofre. Isso é uma mentira de Satanás terrível. Crente sofre. Os apóstolos sofreram, a igreja primitiva, os profetas, o próprio Cristo. A igreja sofre por pregar a verdade. Queridos irmãos, exorte uns aos outros, para que permaneçam na palavra. Olha o que vai dizer mais a palavra, no verso 3. Porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas sendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Está ouvindo? Por isso que lá no verso 2 está dizendo que nós devemos exortar. Olha o que vai dizer: instes a tempo e fora de tempo. Exorte, repreenda-se com toda a longanimidade e doutrina. Porque vai chegar um tempo, mano, que ninguém vai querer ouvir a verdade e vão dar ouvido à mentira. Por isso nós temos que insistir na verdade, queridos irmãos. Olha o que vai dizer mais. Verso 4: e não se desviarão, e não só desviarão os ouvidos da verdade, como se voltarão para as fábulas. Tu, porém, se sobra em tudo, sofre as aflições e faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então nós, amados irmãos, devemos ser sóbrios, sofrendo por causa do evangelho e cumprindo o nosso ministério, de fazer que o povo e nós mesmos continuem na verdade, nos autopoliciando e meditando dia e noite, exortando em tempo e fora de tempo, para que ninguém se desvie da verdade. Então, amados irmãos, precisamos viver na verdade. Não há salvação para aqueles que vivem sem lei. E tem muitos que pregam, muitos que têm obras, muitos que fazem acontecer, pessoas que carregam multidões, pastores, cantores, naquele grande dia vai ouvir: apartai-vos de mim. Isso é forte. Você lembra das 10 virgens? Se formos olhar as 10 virgens, queridos irmãos, temos algo mais amplo, porque está falando de 10 virgens, são virgens. Foram convidadas para o casamento. São 10 virgens, só que elas 10 dormiram. Só que 5 são prudentes e outras 5 insensatas. E essas virgens, queridos, são aqueles que vão ouvir: apartai-vos de mim. Porque o próprio diz que nem todos que dizem o Senhor entrarão no reino dos céus.
Então está falando de um povo que se diz de Deus. E não tendo um azeite não vai entrar. Então precisamos ser 5 prudentes, amados irmãos. Precisamos, para que ninguém nos engane. Meu irmão, se essa palavra doeu no seu coração, eu quero te dizer, primeiro ela doeu em mim. Porque eu tenho que permanecer na verdade. Eu tenho que deixar o meu eu para trás e viver na dependência total de Deus, dar meu 100% a Deus da minha vida, viver intensamente para Ele. Nós devemos andar na lei de Deus, como lá em Colossenses 3 vai dizer, se nós verdadeiramente ressuscitamos com Cristo, não pensaremos nas coisas terrenas, mas sim naquelas que vêm do alto, aquilo que nos traz vida eterna. Porque a cada dia nós temos que mortificar a nossa carne contra os pecados. Porque os pastores hoje estão pregando o quê? Muitos podem viver no pecado. Vive na sua fornicação. Vive você aí, meu irmão. Você pode se ajuntar aí, não precisa casar mais não. Estão negando até o casamento. Estão proibindo de uma... Não que estão falando assim, não precisa... proíbe o casamento. Não, estão falando assim não. Mas tipo que estão proibindo. Não, pode se ajuntar. Isso é proibir o casamento. Não, fica assim que Deus abençoe assim mesmo. Tá tudo mudando, meu irmão. Tá tudo mudando. E não podemos entrar nessa embarcação aí não. Tô fora disso. Fique fora dessas coisas, irmãos. Hoje tem pastores gays. E acham que vão ser salvos assim. E não vão. Hoje tem pastores que eram ex-bruxos. Mataram crianças. Mataram pessoas e nem se entregaram à polícia. Ué, não matou? Se entrega à polícia, pô. Quer ser pastor? Quer pregar a verdade? Vai lá na lei. Vai lá e se entrega. Vai lá. Quer agradar a Deus? Faz a verdade. Seja correto. Hoje as pessoas querem viver o seu próprio evangelho, né? Ah, isso daqui é minha exorta, isso daqui eu não consigo cumprir. Não vou seguir isso daqui, vou seguir o que agrada o meu coração. É isso, é mente cauterizada, é isso que Satanás quer, amados. E precisamos estar fora dessas coisas. É meditando dia e noite. Mas o que? Vivendo ela. Não é somente meditar, é viver, amados. Só vai ser salvo quem tem intimidade com Deus. Nós temos que ter intimidade com Deus, amados. Temos que andar com Deus. Nós temos que ter uma mente renovada, transformada. Isso é nascer de novo. Precisamos nascer de novo. Porque quando nascemos de novo, nada pode nos separar do amor de Deus. Nenhuma doutrina vai nos enganar, porque nós estamos se alimentando de quê? De um alimento sólido. Então, queridos irmãos, essa palavra que Deus colocou no meu coração hoje, e até aqui eu termino, e quero dizer para você, Deus vai trazer um juízo. Ele vai dar galardão para aqueles que permanecerem fiéis até o fim. Lembre de Filadélfia, que Yeshua falou para ela: se você continuar fiel, guardar minhas palavras, eu também te guardarei. Ele falou: guarde o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Guardar o quê? A palavra e viver nela. Salmos 119:11. Escondi a sua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Tem um louvor assim: a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi. É isso, meus amados irmãos. Devemos guardar a palavra do Senhor, guardar o que temos, viver nela, para que ninguém tome a nossa coroa. No vídeo passado eu falei que nós estamos
esperando e aguardando o tabernáculo eterno, que é o corpo glorificado. E para obter esse corpo glorificado, temos que andar nas leis de Deus. Não existe crente sem lei. Crente vive na lei, tem que guardar os mandamentos de Jesus. Tem que guardar a palavra. Eu não estou falando dos rudimentos. Eu estou falando de não pecar, não viver no pecado. Nós temos que mortificar nossa carne todos os dias. É lutar contra o pecado. Temos que vencer o pecado se verdadeiramente necessitamos com Cristo, meus amados irmãos. O velho homem tem que estar morto. Se ressuscitamos com Cristo, agora nós somos o novo homem. Então, queridos irmãos, é isso. Precisamos ser nova criatura. E viver no pecado, não estamos vivendo como Cristo quer. Não estamos sendo nova criatura. E devemos ser nova criatura. Se você está vivendo na vida de pecado e está tudo indo bem para você, meu irmão, cuidado. Você não está no caminho certo. Tem alguma coisa acontecendo. Cristão sofre, passa por tribulação, deserto, assim como Jó foi para o deserto. Cristão passa por deserto, está tudo bem, meu irmão. Você está vivendo no pecado, está tudo bem. Satanás está batendo palmo. Isso continua assim. Está vivendo com a mente cauterizada. Meus amados irmãos, precisamos lutar contra a mentira, contra o engano. É somente assim venceremos, se tivermos alimentados com a palavra sólida, com uma instrução sólida através da palavra de Deus. E precisamos fazer isso. Que Deus vos abençoe, amados irmãos. Não tenha medo de pregar a verdade, ainda que isso nos cause morte física. Eu não tenho medo. O que Deus preparou para mim é muito maior do que eu posso imaginar. É muito maior do que eu estou vivendo aqui na terra. É muito maior do que os meus prazeres carnais. É muito maior, amados irmãos, é muito maior. Você já imaginou? Vou te dizer que para o homem, para o ímpio, parece loucura o que nós fazemos. É adorando um Deus invisível. Mas para nós é poder de Deus. A palavra de Deus também vai dizer: bem-aventurado aqueles que não me viram, mas creram. Yeshua fala isso. Yeshua fala isso quando Tomé olhou, só creu vendo que era Yeshua mesmo. E nós somos essa geração que não viu ele, mas crê. E para o mundo é loucura isso. Quando nós rejeitamos os prazeres do mundo, aqueles prazeres que eles amam, quando nós rejeitamos tudo isso e vivemos para Deus, para eles isso é loucura. Mas mesmo assim nós temos que mostrar essa loucura para eles, para que eles venham obter a vida eterna, para que eles venham se arrepender de seus pecados e viverem para Deus e reconhecer. João 3,16, muito conhecido, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Yeshua, o seu Filho unigênito. Aquele que crê será salvo. Claro, aquele que crê e guarda as leis de Deus, que vive sem pecado. Mas aquele que não crê é semelhante àqueles de 2 Tessalonicenses, que vão ser enganados por espíritos do anticristo e não tiveram amor da verdade, por isso Deus imporá a operação do erro para que continuem acreditando na mentira e sejam condenados. Então não